Irmãos, quando nós vemos este texto, nos lembramos do seu autor, né, que foi o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos. Ele estava na cidade de Corinto, por volta do ano 53. Ele escreveu esse livro a Epístola aos Romanos antes de ir à cidade. Ele não conhecia a cidade, ele não conhecia a igreja de Roma, e ele decide então escrever essa carta aos Romanos. É interessante que essa carta de Paulo é a mais técnica, teologicamente falando. E embora no final de Romanos, no capítulo 16, tem até uma discussão sobre esse tema, porque ele cumprimenta os irmãos, ou despede deles na carta, assim, com muita intimidade, fala o nome de vários irmãos daquela igreja, enfim, mas ele ainda não havia estado ali na cidade de Roma, e ele então escreve essa carta. E essa carta, ela trata principalmente do nosso estado diante do homem diante de Deus. Ele fala no primeiro capítulo dos gentios, no segundo capítulo ele fala também dos judeus, e no terceiro ele faz uma conclusão desse tema. No quarto capítulo ele fala sobre a justificação, e é exatamente esse tema, justificação, foi um tema que mais aí mexeu com Lutero. E Lutero, ele fala ali do sola fide. Sola fide é um ensinamento de que a justificação, ou o ser declarado justo diante de Deus, é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras ou qualquer ato meritório. Lutero viveu numa época em que estava sendo construída a Basílica de São Pedro em Roma. Eles estavam precisando de recursos para a construção da Basílica. Então, vários emissários de Roma foram para os diversos cantos do Império, dentre eles o João Tetzel, vendendo indulgências ou perdão pelos pecados. E em função desse fato, que chegou ao conhecimento de Lutero, Lutero fica preocupado, porque à luz do texto de Romanos, os pecados são perdoados apenas pela fé, e não através de qualquer ato ou qualquer pagamento que devesse ser realizado, efetuado por quem quisesse esse perdão. É interessante observar, irmãos, que esses termos, o sola gratia, é interessante que no caso do latim, se ele estiver entre vogais, você fala se. Então ali é sola gratia, sola fide. Christus não está entre vogais, então é solus Christus. Esses solos, ele surgiu bem depois da Reforma. Não foi Lutero quem os escreveu, não foi Calvino, não foi Wycliffe, ou nenhum dos reformadores ou pré-reformadores. Esse texto não se sabe ao certo quem os escreveu. Eles foram escritos por volta do ano 100 a 150 após a Reforma Protestante. E o objetivo deste texto é unir em poucas palavras, em tópicos, a essência da Reforma. Nessa época, por volta do ano de 1600, 1700, já haviam várias linhas que nasceram da Reforma, mas que acabaram distanciando uma das outras, mas essas linhas tinham um ponto comum. Por isso que foi escrito esses solas, que nada mais é do que um ponto comum entre todas as denominações existentes na época em torno da Reforma. Tanto é que todas as denominações, até hoje mesmo no nosso país, utilizam esses padrões para falar sobre a Reforma. Certa vez Jesus Cristo, ele estava dizendo, isso está registrado em Mateus 11 e também Lucas, ele fez a seguinte pergunta: a quem compararei esta geração?
foi quando uma mãe pediu para ele que os 2 filhos dela se assentassem à direita e à esquerda do pai, né? Um pedido assim bem humilde, né? Bem simples. E Jesus Cristo então disse que aquele pedido cabia ao pai e não ele, e ele faz essa colocação. Ele diz que essa geração é semelhante a meninos que brincam sentados nas praças e gritam com os companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Em outras palavras, vocês não entenderam a brincadeira. Nós estamos fazendo brincadeira aqui, querendo brincar de uma coisa, vocês vão brincar de outra, vocês não entenderam a brincadeira. A ideia aqui é que Jesus está questionando aquela geração da importância de ler as coisas que aconteceram. Aquela mãe, por exemplo, ela não tinha muita ideia do que é o ministério de Jesus e o ministério dos discípulos de Jesus para fazer o pedido daquele. E por isso que é importante que, trabalhando com esse tema sobre a fé, a gente tenha uma noção do fundamento disso aqui, desse texto e desse tema. E o fundamento desse tema, ele parte da nossa relação com Cristo, ou com Deus em Cristo, que é uma relação de serviço. Não é uma relação de proeminência, não é uma relação de ser servido. É terrível isso, irmãos, porque nós convivemos numa sociedade que ela não tem a mínima noção do que é servir. Para se ter uma ideia, o nosso presidente da República, ele é um servidor público. Ele é o maior servidor público que nós temos na nação. E, no entanto, a gente percebe que ele é muito mais servido do que ele serve. E assim, muitas outras escalas, a gente percebe muitos servidores públicos, de modo especial aqueles que mais sobressaem, eles não têm muita noção do que é servir. E essa dificuldade que nós temos para servir, a gente acaba trazendo esses conceitos equivocados para a igreja. E às vezes a gente acha que o pastor é aquele que veio para ser servido, mas o pastor é aquele que veio para servir. O presbítero não é aquele que veio para ser servido, mas ele é o que veio para servir. O diácono não é aquele que veio para ser servido, mas ele veio para servir. Os presidentes ou líderes das sociedades ou dos ministérios são liderança que veio para servir e não para ser servido. Esse é o conceito geral. E aqui nós encontramos nesse texto esta relação de Deus em Cristo para conosco com a relação de serviço. O próprio Jesus falou lá em Mateus 20 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É o princípio geral acerca da obra de Cristo. Em outra ocasião, Paulo fala, falando no Areópago, ao fazer um discurso para os gregos, o apóstolo Paulo afirma que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O que Paulo está dizendo aí não é que nós não sirvamos a Deus, mas é que o nosso serviço a Deus é um serviço secundário. Ele não é um serviço primário. Nós servimos a Deus porque nós somos servidos por Ele. É o serviço de Deus a nós que possibilita a nós servirmos a Ele. É verdade que nós servimos a Deus. Os mais antigos aí, como o Hélio Wilson, por exemplo, quero lembrar, os antigos, quando ia perguntar se tinha culto, como é que eles perguntavam? Se tem trabalho hoje, não é isso mesmo? Os novos não lembram mais disso, né? Isso é só na nossa época. A pessoa fala, vai ter trabalho hoje? Que hora que é o trabalho? Perguntava assim. Mas a ideia disso é porque aquilo é algo que nós vamos trabalhar. Se nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o quê? Servir. Essa é a ideia, né? Então os antigos tinham muito clara essa ideia de servir. E que acabou se perdendo aí, né, um pouco no tempo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aí que esse serviço é um serviço secundário.
porque ele depende do servir maior, que é Deus que nos dá a vida, respiração e tudo mais. Além disso, veja apenas um exemplo, para não ficar muito exaustivo. Jesus, no Mateus 5, ele nos fala que nós somos servidos com o sol e a chuva. Ele diz: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Significa que o Pai do céu é alguém que serve não só justos, mas serve também injustos, que serve não só bons, mas também maus. É isso que o texto bíblico está dizendo, é isso. A relação do Pai conosco é basicamente a relação de serviço. E aí, irmãos, há algumas formas pelas quais fomos servidos por Jesus. E esse texto que lemos nos mostra isso. Algumas formas pelas quais Jesus nos serve. E a primeira forma pelas quais nós fomos servidos por Jesus é que nós somos servidos através do Evangelho. O texto que lemos de Romanos, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Evangelho, irmãos, é coisa que crente está careca de saber, né, amigos? Está careca de saber desse negócio. Mas nós temos, de ouvir pelo menos, mas nós temos às vezes dificuldade no conceito de certas coisas, na percepção de certas coisas. Veja que o Evangelho, nós somos servidos com ele porque é uma obra de Cristo a nosso favor. O Evangelho, que tem uma origem, o termo tem origem grega, é Evangelion, que significa boa nova. Boa nova, irmãos, é uma boa notícia. A boa nova nada mais é do que um fato, é algo histórico, é algo ocorrido. Se a boa nova é um fato, nós podemos concluir que a boa nova, ela se refere ao passado, é algo que está lá atrás, que eu não tenho como nem viver isso, porque é algo que está lá atrás, algo que já passou. O Evangelho, ele é uma obra concluída, de tal forma que eu não tenho como mexer nessa obra para ela ficar mais bonita, para ela ficar mais apresentável, para ela fazer mais sucesso, para ela ser uma obra mais grande. Mas não tem como fazer isso, porque a obra do Evangelho, ela é um fato, está no passado e ela já foi concluída. E a obra do Evangelho nada mais é do que a obra de Cristo a nosso favor, desde a sua geração e concepção até a sua morte na cruz. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a boa nova. Às vezes é comum, às vezes nós queremos fazer algo, mas não tem como fazer algo, porque é uma notícia. É como se houvesse uma batalha, uma guerra, e os soldados que estão no fronte foram vitoriosos. Eles venceram essa batalha. Estava conversando com uns parentes recentemente que viveu nesse período da Segunda Guerra, e ele, como ele mesmo me falou, eu peguei no rádio o final da guerra. Ele pegou no rádio lá o final da guerra. E os soldados venceram, e a notícia chega até nós que a batalha foi terminada e que nós fomos vencedores dessa batalha. A partir dessa notícia, tem sentido eu passar a mão na espingarda, ou numa metralhadora, ou num canhão e partir para o fronte? Tem sentido? Não tem sentido. A batalha já foi vencida. Eu não tenho mais o que fazer. Por isso que a doutrina reformada, ela diz que a salvação vem do Senhor. Não sou eu quem faço, é Deus que faz, e a salvação está pronta. Portanto, irmãos, nós somos servidos com o Evangelho, porque o Evangelho, ele é um fato, ele é uma obra pronta, que Jesus trouxe até nós. Nós recebemos essa notícia, que a guerra acabou, e que a batalha que Cristo foi vitorioso na batalha.
Agora, o que você vai fazer com esta notícia? Essa é a questão. Você vai fazer o quê? Você vai acreditar nessa notícia? Você vai ter fé nela? Vai colocar sua fé nessa notícia? Ou você vai ignorar? Essa é a questão. Veja só, irmãos, outra coisa que nós somos servidos com perdão. Nós somos servidos com perdão. E através aí da justificação. O que é justificação? Um termo que nós temos aqui que Lutero trabalhou muito com ele. Justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. Por isso que é essencial. Eu não tenho como receber esta imputação de Cristo, a não ser pela fé. Veja, irmãos, o texto fala sobre a justiça de Deus. Imagine que Jesus Cristo tivesse vindo a este mundo uma sexta-feira, pela manhã. À tarde, ele fosse levado ao Calvário e fosse crucificado, morresse na sexta e ressuscitasse no domingo. O que a gente iria ganhar com isso? Nós ganharíamos o perdão, mas nós não ganharíamos a justiça. Porque a justiça, para receber a justiça de alguém, esse alguém tem que ser justo. E como é que o Jesus, homem, filho da Maria, vai ser justo? Ele tem que praticar obras de justiça. Ele tem que fazer as obras de justiça, seja a justiça civil, seja a justiça moral, seja a justiça cerimonial, ou lei cerimonial. Ele tem que praticar isso. Lembra quando João Batista foi batizado? João Batista só, eu não posso batizar o senhor está ficando doido, não vou fazer uma desse. Aí Jesus falou assim, mas a mim convém cumprir toda a lei. E aí João Batista o batiza. Por que Jesus teve que cumprir toda a lei? E o livro de Hebreus, mais adiante, no capítulo 5, fala que Jesus Cristo, ele teve que ser aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação. O que é ser aperfeiçoado? É adequado, atuar para ser o autor da salvação, para nos justificar. E isso é que ele fez. Ele foi obediente aos seus pais, ele foi obediente aos governos que estavam sobre ele no estado. E todo esse exemplo, toda essa justiça, gente, de Cristo é colocada sobre aqueles que nele creem. O termo utilizado pela doutrina é imputação. A doutrina de Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós de tal forma que quando Deus olha para você, Ele não vê a sua justiça, porque se Ele ver a sua justiça, você está perdido, porque a nossa justiça é como trapos de imundícia na vista, nas palavras do profeta Isaías. Nós não temos justiça, mas a justiça de Deus é aplicada a nós. E portanto, irmãos, nós somos servidos com o perdão dos pecados pela fé. E aí, irmãos, nos chama a atenção para algumas coisas. Por exemplo, fé não é uma ilusão. Aí já virou quadro de novo. Já virou quadro de novo, tá vendo? Então é ilusão. Gente, a fé, ela não é uma ilusão. Ela não é algo de ilusão para iludir você. O ilusionismo é coisa de mágico. A fé não é uma ilusão. Ela não é algo que você vê, acha que vê, mas não está vendo. Aí você fala, não, mas eu tenho certeza que estava lá. Eu não vi, mas estava lá. A fé não é isso. A fé não é uma ilusão. Outra coisa que nos chama a atenção é o seguinte, é que a fé não é sorte. Muita gente acha que fé é um pulo no escuro, já ouviu dizer? Só fala assim, fé é um pulo no escuro. Às vezes a gente vê alguém falando, fazendo alguma coisa e fala assim, mas fulano de tal tem fé, né? Olha só que fé. Gente, então olha só, é fé, não é isso. Não é o cara ter sorte. Aí você fala, tem fé demais. Não, fé não é isso. E outra coisa que nos chama a atenção é que fé não é capacidade própria.
O texto bíblico fala, de Hebreus 12, fala que Jesus Cristo ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, a fé nasce nele e vem para nós, e sai de nós e retorna para ele. A fé não é resultado da minha capacidade pessoal, da minha força, do meu conhecimento, da minha espiritualidade, coisa minha, que eu desenvolvo por mim mesmo. É obra de Deus, não é obra nossa. Veja só, esse vídeo nos mostra um pouco disso, né? Esse vídeo mostra a percepção do sujeito, e às vezes a gente acha que essa percepção também é um objeto de fé. O escritor aos Hebreus, irmãos, ele nos ensina a seguinte verdade, né? Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos falar juntos esse conceito, irmãos, que está lá em Hebreus capítulo 11. Vamos lá? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, fé não é puro no escuro. A fé é a certeza. É a certeza, é a convicção. Eu posso não ver, mas eu tenho certeza. Eu posso não estar vivendo aquilo, mas eu tenho certeza. O conceito de fé dentro do Antigo Testamento, na língua grega, que é emuná, ela traz muito esse sentido. De acordo com o conceito de emuná, a fé, a fidelidade está nas palavras, na pessoa que você confia, brota da pessoa, de tal forma que a verdade está nas palavras da pessoa que está dizendo para você. Há um aspecto uma questão de pacto envolvido nisso aí, né? Portanto, irmãos, quando nós trabalhamos com esse tema, é importante a gente ter essa convicção de que fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Ainda que as circunstâncias pareçam me mostrar coisa diferente, mas não é assim. Veja só um conceito aí de justificação, né, que nós vimos que é um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. E agora, irmãos, veja bem a ligação desse conceito de justificação com o texto que nós lemos de Romanos, que diz que não me envergonho do Evangelho. O que é que nos faz envergonhar de algo? É quando você está numa situação que é muito distinta, ou diversa, ou dispare, ou chocante em relação ao seu ambiente. Por exemplo, eu queria vir de gravata hoje. A minha esposa não deixou. Não vai. Não vai. Eu falei assim, eu vou falar sobre sola gravata. Criar mais um sola, para dar mais um sola ali, sola gravata. Vou de gravata. Então, assim, quando você está muito diferente, isso traz vergonha. E veja só, o que é que envergonha? Porque não me envergonho do Evangelho. Gente, não foi isso que a notícia da Veja, a repórter da Veja publicou essa semana? Estes evangélicos são uma vergonha para a comunidade brasileira. É isso aí. É quando o ambiente é hostil e produz vergonha. E o apóstolo então está dizendo aqui, olha, mas ainda assim eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê, do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho. Veja só, a justiça de Deus revela na obra de Cristo. Na obra de Cristo. E ela se revela na obra de Cristo de que forma? De fé em fé. Essa ideia de fé que nos liga, no caso aí, irmãos, a obra de Cristo. Veja que o texto que nós usamos aqui de Romanos, Paulo não tirou esse texto de trás da orelha. Ele tirou esse texto de um profeta chamado Abacuque, que viveu antes do cativeiro, quando o povo estava
para ir para o cativeiro. Ele era conterrâneo do profeta Jeremias. E o profeta Abacuque, veja só algumas características do tempo do profeta Abacuque. Algumas características do tempo dele. Ele viveu num tempo em que o povo sofria todo tipo de violência e não tinha quem o socorresse. Ele fala sobre isso lá no capítulo 1, verso 2 e 3. Ele até diz assim: até quando, Senhor? Até quando nós vamos sofrer tanta violência? No versículo 4, ele diz que aquele era um tempo em que a lei se afrouxava e o perverso torcia a justiça. A lei se afrouxa e o perverso aproveita o afrouxamento da lei para torcer a justiça. O texto bíblico também nos diz no capítulo 2, no verso 9, que os líderes ajuntavam em suas casas bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho. Lugar alto, ou seja, difícil se achar. É difícil pegar o sujeito não tem pega, eles pelejam para pegar o cara, mas não consegue prendê-lo. Ele está no lugar alto, objetivando livrar-se das garras da justiça. Está lá, ó, Abacuque 2, 9 a 11. Veja só também o livro de Abacuque diz assim: as cidades eram edificadas com sangue, com violência, fundamentada na iniquidade, sem o conhecimento ou sem o temor de Deus. Era assim, era uma Venezuela, né, moderna aí. Gente, veja só, além disso, o texto de Abacuque nos mostra que homens misturam coisas à bebida do seu companheiro para lhe expor à vergonha. Pega as coisas, grava as conversas, na hora que ele não está prestando atenção, toma um gotinho ou outra lá, um vinhozinho, alguma bebida, deixa ele falar as coisas, grava e depois coloca ele em dificuldade. Não é isso aí? E veja só, os homens fazem deuses para si e esperam que esses deuses façam o que só o Senhor pode fazer, que é salvá-los. Veja, gente, nós somos servidos com o nosso viver. Ou seja, Deus nos serve, nos concedendo vida, nos concedendo saúde, nos concedendo tudo mais. Todas as bênçãos que você pensar que tem, Deus que concede, são bênçãos dele. Nós somos servidos com o nosso viver, né? E veja o que o Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Porque o livro fala de dois tipos de pessoas: fala dos justos e fala dos injustos. Justos é aqueles que tinham a justiça de um redentor que viria, né? Que Jesus não havia vindo ainda. E injustos, aqueles que não tinham essa justiça. E ele diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Viverá onde, irmãos? Isso aqui é Abacuque. Viverá onde? Viverá naquele contexto tumultuado, perturbado, aquele contexto lá de Abacuque. Viverá naquele contexto pela fé. Quando você lê o capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, você vai perceber que Paulo estava passando por algo parecido. Havia dificuldades e desafios tremendos na cidade de Roma, e ele fala sobre isso. E é inclusive nesse texto de Romanos que ele fala: porque não há um justo, nem um sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É nesse contexto que ele fala que o justo viverá da fé. E quando a gente passa, irmãos, a folha do livro de Abacuque, vão lá no finalzinho dele, no capítulo 3 do livro de Abacuque, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Isso aqui é crer. Isso aqui é viver pela fé.
Viver pela fé é viver além das circunstâncias. Viver pela fé não é ser livrado de acidentes. Viver pela fé é viver mesmo quando Deus não nos concede livramento. É entender que eu tenho um Deus que está muito acima das circunstâncias deste mundo, dos perigos que me possam vir a mim, das dificuldades que eu possa enfrentar, dos problemas que possam surgir, dos vales que eu tenha que atravessar, sejam eles de que área for, sejam eles em que situação for. E não é sorte, e não é azar, e não é ilusão, é certeza. Porque, como diz o apóstolo, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É assim que a Bíblia nos mostra a fé. É essa fé que Lutero prega, e ele diz assim, e ele fala que é sola fé, sola fide, né? Sola fide porque é só fé. Não tem, eu não posso fazer absolutamente nada para obter qualquer mérito, qualquer ganho, qualquer justiça de Cristo, a não ser pela fé. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê e é alcançado pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, de tal forma que Ele vai guiar pelos caminhos dessa vida, e mesmo pelos vales da sombra da morte. Ou você não crê e ficará afastado da aliança, das promessas, sem Deus no mundo. Não tem outro jeito. Se o Evangelho é um fato, eu crer ou eu não crer, não vai fazer a menor diferença para ele. Isso não vai fazer com que ele seja verdade, nem vai fazer com que ele seja mentira. Ele é o que é. Ou eu creio, ou eu não creio. E nessa noite nós convidamos você, querido ouvinte, para crer neste Evangelho, crer no Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que você possa viver em fé, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida.